Atenção! Esse tema é polêmico, dá ibope, processo, teste de DNA e dá muita confusão. E o tema é: quando foi que eu fiquei grávida, hein? Pessoal, isso é confuso porque a gente fala no tempo de gestação, em semanas, contados a partir da data da menstruação. Isso é muito importante. Isso é padronizado no mundo todo, se usa a data da menstruação para estimar o tempo de gestação e a gente não tem como saber exatamente quando o período fértil, ou seja, a ovulação e a concepção aconteceram. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas para a maioria das mulheres que tem um ciclo menstrual em torno de 28, 30 dias de intervalo, o período fértil, a ovulação, acontece aproximadamente umas 2 semanas depois do primeiro dia de menstruação. Hoje em dia tem muitas ferramentas, aplicativos para isso, que mostram para a mulher qual é o período fértil e a data estimada da ovulação dela. Portanto, quando a gente fala que a mulher está com 5 semanas de gestação, por exemplo, na verdade não é que ela engravidou há 5 semanas, ela engravidou aproximadamente há 3 semanas. Porque a gente conta então, como eu expliquei, dessa data da menstruação, mas o período fértil, provavelmente, né? A relação sexual, a concepção, aconteceram umas 2 semanas depois. Ou seja, a gente não consegue precisar exatamente o dia em que a concepção aconteceu, até porque isso pode variar um pouco entre as mulheres, para alguns dias para mais ou para menos. Por isso a gente fala em semana fértil e dias de fertilidade. Então, brincadeiras à parte, isso é real, porque as mulheres ficam um pouco confusas com essa contagem e nós recebemos com certa frequência até comentários com dúvidas em relação à época, né, ou quem é o pai. Então, não adianta esperar que o seu obstetra possa dar essa resposta. Se aconteceu naquela semana fértil, aproximadamente, alguma dúvida em relação a qual foi, né, o dia da relação sexual que pode ter gerado a gravidez, de fato isso só vai poder ser esclarecido com uma análise de DNA no futuro. Você não é o pai! Ter essa informação da paternidade por teste durante a gravidez é até possível, mas é um exame bem específico, restrito, pouco disponível e bem caro. Mas vamos falar então da parte mais importante do ponto de vista médico dessa informação para o pré-natal. É muito importante saber de forma precisa a idade gestacional, o tempo de gestação. Por quê? Lá na frente, especialmente, faz muita diferença, muito importante saber se a mulher está com 39, 40, 41 semanas. Essa definição é tanto maior ou tanto mais precisa quanto mais precoce for feito durante o pré-natal. Por isso, a gente usa 2 parâmetros, data da última menstruação da mulher e ultrassonografia precoce. Ou seja, para saber de forma precisa a idade gestacional, a gente vai usar esses 2 parâmetros. A data da última menstruação é o primeiro dia do último ciclo menstrual, não é o último dia que ela menstruou. Muitas mulheres têm essa informação precisa, anotada, porém muitas não controlam e não sabem exatamente quando menstruaram. Para essas, especialmente, o ultrassom é ainda mais importante. E para todas as mulheres, mesmo as que sabem de forma precisa quando menstruaram pela última vez, um ultrassom precoce é muito importante para essa definição. Por quê? A margem de erro do ultrassom é progressivamente maior conforme a gestação avança. Então o ideal é que toda mulher pudesse ter um ultrassom feito antes de 10 a 11 semanas de gestação, antes ainda do primeiro ultrassom morfológico, que é feito em torno de 12, que é o primeiro ultrassom, digamos, indispensável da gestação. Nesse primeiro ultrassom, a partir de 6 a 7 semanas de gestação, que seriam 2 a 3 semanas depois do atraso menstrual, certo? Considerando que quando a mulher descobre a gravidez, ela já está ali com 4 semanas, como eu expliquei antes. Nesse ultrassom, já é possível escutar o batimento cardíaco do bebê, que tem alguns milímetros, e essa medida é a mais precisa, é a que tem a menor margem de erro. Então, na prática, se usa essa estimativa feita por ultrassom, se compara com a data estimada com a data da menstruação, para que a comparação entre essas estimativas de idade gestacional definam qual é a idade gestacional precisa. Não pode haver confusão. Como a estimativa é mais precisa numa fase mais precoce, ou seja, o feto bem pequenininho é muito fácil de medir e é muito preciso quanto ele mede. Dali em diante, conforme a gestação avança, alguns bebês crescem um pouco mais, um pouco menos, tem bebês um pouco maiores e menores dentro da faixa considerada normal. Então essa margem de erro é progressivamente maior. Para finalizar, qual é a discrepância aceitável entre a data estimada pela menstruação e a data calculada pelo ultrassom? No ultrassom de até 10 a 11 semanas, a gente considera 5 dias. Ou seja, se pela menstruação a mulher está com 9 semanas de gestação
e o ultrassom médio embrião estima que pela medida ele tem 9 semanas e 3 dias, ou seja, menos de 5 dias de diferença, a gente considera a data da menstruação válida. Isso fica estabelecido até o final da gestação, isso não muda mais com os ultrassons subsequentes. Agora, se por exemplo, nós estamos estimando pela menstruação 8 semanas de gestação e o ultrassom sinaliza que são 9 semanas e 2 dias, ou seja, tem 9 dias de diferença, essa diferença é significativa, a gente considera que a data da menstruação está imprecisa e passa a valer a data do ultrassom, mais uma vez, fica definido nessa fase. Então, resumindo, esse ultrassom precoce ideal, a gente considera até 5 dias de diferença para passar a valer o ultrassom. Se o ultrassom for feito depois de 12 semanas, se estima que ele tem até uns 10 dias de margem de erro, ou seja, se a mulher não conseguiu fazer um ultrassom precoce, fez o primeiro ultrassom, sei lá, com 15 semanas, a gente considera até 10 dias de margem de erro em relação à menstruação. E depois de 20 semanas é muito pior, se a mulher só fez o primeiro ultrassom muito tardio, aí a gente considera que tem até 2 semanas que o ultrassom pode errar para mais ou para menos. Então, quanto mais a gestação avança, mais difícil fica de definir o tempo de gestação. Portanto, se você está com atraso menstrual, está suspeitando de estar grávida, é muito importante fazer um teste desses de farmácia mesmo e, se for positivo, já procurar um serviço ou o seu médico, ginecologista obstetra. O ultrassom também não pode ser tão precoce, né, porque as coisas começam a aparecer no útero aos poucos. Como eu falei, a fase ideal para esse primeiro ultrassom é em torno a partir de 6 até umas 9 a 10 semanas. Esse é o ultrassom perfeito que a gente espera que todas as mulheres pudessem fazer. Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer esse assunto, que é um pouco confuso mesmo, muitas mulheres têm dúvida com isso. E, como eu disse, às vezes a gente não consegue saber exatamente qual foi a data que a mulher engravidou, mas falar dentro de um período de alguns dias, aproximadamente uma semana, que é o período fértil, quando a gente sabe que a concepção aconteceu. Melhor às vezes nem saber. Lembrando então de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e um abraço, até quarta-feira que vem.